coloquei aqui para iniciar a nossa gravação, para quem não pôde, né, acompanhar ao vivo, vai poder acompanhar também gravado, e depois realizar também o trabalhinho, tá? Lembrando que quem não conseguiu fazer o trabalhinho da semana passada, também já pode pegar para fazer esse trabalho, tá? E por favor, entregar até o fim de semana o trabalho, aí para não acumular, porque hoje eu já vou liberar outro, tá? E conforme a gente já estava conversando, hoje a gente vai ir um pouquinho mais a fundo sobre algumas coisas, tá? O que a gente já vem conversando? A gente classificou um pouquinho os eventos, né? A gente falou um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que tomar, o que é preciso ser feito, quais são os melhores formatos. E hoje, então, a gente vai pegar dessa mesma ideia, qual ideia? De ver qual é o sentido, de onde veio essa palavra, né? Por que a gente está trabalhando sobre isso? Então, assim, evento, tá? Essa palavra, ela vem da palavra eventu, com U, tá? E essa palavra advém do latim. O que isso significava em latim? Significava acontecimento, ou seja, nós estamos falando de acontecimentos com pessoas. E é isso que a gente está querendo trabalhar aqui, tá? Então, assim, vai ser uma atividade onde a gente vai pegar muita gente, vai colocar junto para fazer alguma coisa, e isso tudo vai ter um objetivo, que eu, sendo a pessoa ou a organização que estou controlando esse evento, essa organização, essa formação entre as pessoas, eu vou dizer qual é o objetivo, o que eu quero trabalhar. E isso a gente já tinha falado no nosso primeiro encontro sobre eventos, né, e sobre organização. Hoje, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos abordar mais a fundo a parte da classificação dos eventos. Então, deixa eu só colocar aqui a tela, né, para vocês também poderem acompanhar do que eu vou falar. A gente vai iniciar, então, se aprofundando sobre a classificação dos eventos, e eu ainda também quero falar um pouquinho sobre organizações de reuniões especificamente. Mas a gente iniciando por aqui, já dá para a gente ter uma bela base do que vai acontecer, tá? Por que a gente vai precisar falar sobre isso? É importante eu entender esses conceitos para na hora de eu fazer, né, qualquer tipo de organização, eu já ter esses princípios na minha mente. Então, assim, ó, vamos ver. A classificação dos eventos é importante, pois a partir dela se aprende a identificar o evento que será executado para pôr sua ideia em prática. Existem várias formas de se classificar eventos, vamos conhecê-las. Então, vamos lá. Como eu tinha acabado de comentar, o que vai acontecer? Eu tendo essa base de que cada um é feito, como é que eu uso cada um deles, eu já vou saber qual é o intencionamento que eu tenho. Então, para eu pegar esse grupo de pessoas que eu vou deslocar, para eu colocar ali para fazer o estudo junto comigo, ou para eles olharem o que está acontecendo, eles vão se sentir confortáveis ao fazer isso, né? Eles vão sentir o que eu estou querendo passar com aquilo, e também eu vou ter mais resultados. Então, a gente aprende isso para a gente conseguir colher os resultados dessa ação que a gente vai fazer, tá? Então, como que eles são classificados? São classificados de acordo com o porte, a abrangência, o perfil dos participantes ou o período de realização, dentre outras categorias de análise. A classificação vai depender da forma que o evento é analisado, pois poderá ter outras classificações. Então, vamos ver o que seria o primeiro passo, né? O aspecto geral que a gente vai analisar. Como que eu posso, então, classificar os eventos? Posso classificar eventos como eventos privados, que isso a gente já conversou, né? São eventos que fazem parte da vida pessoal dos organizadores, e aí a gente fala sobre aniversários, sobre casamentos, batizados, ou seja, privativo, né? Tudo que é privativo é porque uma pessoa em si é dono, não uma organização, uma empresa, não uma estatal, o governo, por exemplo. Estou falando de um evento pessoal, privado, por isso que a gente usa esse termo, né? A mesma coisa quando eu falo um evento que foi uma realização de organizações privadas, ou seja, são empresas, são pessoas, né? São CNPJs que estão sendo movimentados, e não pessoas físicas, tá? Depois, eventos públicos. São eventos que fazem parte da vida social de uma comunidade, ou seja, cerimoniais de posse de autoridades, debates, comícios, carnaval de rua. Ou seja, quando eu falo público, tem muitas das vezes o apoio, né? Vamos falar assim, de uma maneira mais generalizada, um cunho governamental, eu posso falar, então por isso que é público, né? Por isso que você também pode perceber escola pública, né? Mantida pelo governo. Eu também tenho algumas instituições públicas. Então, por exemplo, cerimoniais de posse de autoridades, quando alguém vai assumir um cargo, é um evento público, né? Porque precisa demonstrar quem está assumindo, né? Através do voto, como a gente
elege a pessoa, a gente quer também ver o que aconteceu com ela depois. Já dá para ver ali o pessoal está entrando, bem-vindos, quem está entrando agora. E aí, além disso, a gente também tem os outros, né? Os debates, os comícios, ou seja, algumas coisas voltadas também a esse aspecto de eleição, né? Dessas coisas mais públicas, ou seja, tudo que vai afetar a comunidade, as pessoas que vão ser envolvidas nisso. E aí tem outros, né, que são as festividades públicas, que a gente diz uma grande concentração de pessoas, que é organizado para uma grande parte da população. E aí eu tenho como exemplo o carnaval de rua, né, que em muitos locais é muito famoso e é feito uma paralisação de uma rua toda para fazer desfile, para fazer isso, aquilo, ou seja, tem todo esse processo atrás, né, para mostrar ao público. Então aqui, ó, se você ficar com dúvida em qualquer coisa que eu começar a mostrar a partir de agora, você já tira a dúvida, tá? Porque o que eu vou fazer? Para a gente ter certeza que está todo mundo assistindo, acompanhando, conseguindo mesmo, se dedicando, eu vejo ali, tem gente que faz anotação, a Manu, né, parabéns para a Manu, ela faz a anotação, ela manda lá no grupo também. Então, o que eu vou fazer? O nosso trabalho dessa semana, ele é voltado sobre todos esses aspectos que eu vou mencionar hoje. Por isso que a gente vai aprofundar, não vai ser uma coisa introdutória, igual a gente falou no primeiro encontro, que eu fui introduzindo, fui mostrando como é que era, fui falando um pouquinho do âmbito geral. Hoje a gente vai entrar mais fundo, uma camada além. Então, eu vou cobrar, assim, todas essas partes de vocês, tá? Depois, empresariais. São eventos que fazem parte de realizações de uma ou de mais empresas. Então, exemplo, feiras, convenções, etc. Quando eles se reúnem, então, para fazer um tipo de evento, né? E aí nós temos, então, esse cunho empresarial, né? Empresarial que representa uma instituição, né? Por isso. Depois, técnico-científico. São eventos com caráter de estudo, com contribuição para o campo do saber de determinado assunto. Exemplo, seminários, congressos, jornadas, etc. Então, o que é técnico-científico? Por que eu falo isso, né? Ele é um pouco científico porque ele vai trabalhar alguma parte de conhecimento, então já vem mesmo do termo, né, ciência, científico, então trabalhar algum determinado campo, tá? E ele também tem ali um caráter técnico porque ele vai trazer algum conhecimento ou prático ou teórico para a área em si, né? Então isso também é bem bacana da gente perceber. Depois, os eventos sociais. São, então, eventos que trazem benefícios de desenvolvimento social, sejam beneficentes ou não. Então, o que seria isso, né? Quando a gente fala de algum termo desse. Já deixei bem destacado, ó, beneficentes, que beneficia, que faz bem, que ajuda alguém. Ou seja, geralmente a gente tem ali uma instituição de caridade que vai receber, né, alguma coisa nesse sentido. Ou também, não só eventos, mas qualquer outro, um projeto, né, que tem esse cunho beneficente, também é isso. Além de trabalhar o papel social da instituição, né, a imagem social, então agora a gente também está vendo bastante isso acontecendo, né, de empresas fazendo campanhas beneficentes, auxiliando, a gente viu empresas distribuindo máscaras, a gente viu empresas distribuindo álcool, as de maiores portes, né, também entregando material de respiratório, né, aqueles equipamentos maiores. Então, assim, isso tudo com cunho beneficente, ou seja, de auxiliar alguém, tá? Aqui, de uma maneira, quando a gente fala do evento social, né, é a organização mesmo, de todo mundo ir lá, de fazer junto. Então, assim, ó, coquetéis, desfiles, leilões, etc. Então, o que a gente vai poder olhar aqui é que a gente tem isso como um social, vamos dizer assim, uma classificação maior, né, uma generalização maior, mas a gente também pode jogar aqui para dentro alguns outros tópicos, que daí eu vou ter assim, ó, categoria, dentro desse tópico social, né, categoria, que seria institucional, promocional ou mercadológica. Então, ali, quando eu falo sempre mercadológico, ó, uma análise de gestão comercial das empresas. Por isso que eu chamo de mercadológica. O que é isso? Uma análise de mercado, mercadológica, de negócio, se você preferir também, né, da gente chamar, então, da gente falar um pouquinho sobre o negócio em si, sobre o ramo, o mercado, o nicho, o que está acontecendo por ali, né? Então, vamos ver o que ele se refere. A categoria institucional se refere a eventos que visam criar ou fixar conceito, imagem e identidade de uma organização ou de uma pessoa. Se a empresa realiza um evento institucional, não necessariamente ela precisa convidar os clientes. Ela pode convidar parceiros, empregados, fornecedores, por exemplo.
Então, até aqui a gente já consegue ver, ó, ajudar na contribuição da imagem. Por que é falado muito, né, sobre essa criação de imagem? Hoje em dia existem muitos selos, por exemplo. Eu vou citar alguns exemplos de coisas que existem, mas tem bastante. Se você quiser pesquisar, você vai ficar surpreso do tanto que tem nessa parte de empresa, tá? Esse cuidado por trás. Primeiro, existe hoje um negócio muito legal que é o selo verde, né? Empresas que recebem o selo verde, ou seja, seria um tipo de selo, na verdade são vários, né? Mas eu estou dizendo o nome geral. Então, assim, um selo que mostra que aquela empresa ela tem preocupação com o meio ambiente. Então, geralmente eles colocam na embalagem mesmo para o cliente ver, no site, na divulgação, em qualquer lugar que eles forem usar, né? Eles têm, então, um selo, eles têm um prêmio, ou como queira chamar. Então, assim, isso é a primeira parte, né? Essa preocupação ambiental, essa preocupação social. O que eu posso falar disso? De uma maneira que você vai começar a perceber isso agora também, se ainda não o fazia. Olha só, uma empresa que ela tem um selo verde, ela mostra para o cliente dela que além dela te entregar um produto que você já gosta, que tem qualidade, ela se preocupa também com o meio ambiente, certo? Então, isso já gera nas pessoas um sentimento de contribuição, sabe? Não vamos dizer assim diretamente, mas indiretamente, né? De você estar comprando, patrocinando, vamos por assim dizer, uma empresa que tem uma responsabilidade, né? Que é uma coisa que, outro exemplo mais tranquilo, vamos dizer assim, é muito comum no título de capitalização, aqui na nossa região mais famoso da Trimania, eles colocam que tem um apoio institucional, né, um apoio financeiro ao Hospital Bethesda. Não é só um hospital, né, um conjunto de clínicas. Então, assim, um apoio à população, né, um apoio à saúde. Então, isso daí, mais um exemplo. Outro, é muito comum agora que vai começar a esfriar, ali nos próximos meses que vai começar a esfriar, fazer campanha do agasalho, né, no Dia das Crianças ou no Natal, fazer a campanha de arrecadação de brinquedos, isso tudo cunho social, tá? E aí o que acontece? Quando a empresa ela faz uma campanha desse porte, tá, visando ajudar outras pessoas, ela acaba fazendo uma promoção dela mesma. E lembrando, promoção aqui não é desconto, é se promover, é colocar a imagem dela ali para os outros verem. Então, o que acontece? Ao passar do tempo, as pessoas vão vendo do cuidado que essas empresas têm em também auxiliar os outros, em levar uma mensagem positiva, tá? E isso agora você se coloque, de novo, como eu sempre falo, vamos nos colocar como clientes, como pessoas que compram, como pessoas que fazem economia circular o dinheiro, né? Ou também como pessoas que estão ali fazendo esse julgamento, igual a gente está fazendo agora, parando para pensar sobre isso, se não seria, de fato, uma coisa muito melhor, né? De você, além de comprar um produto que você gosta, você ainda saber que você, ao comprar daquela marca, você ainda está beneficiando ou o meio ambiente, ou você está ajudando uma instituição de caridade, ou você está ajudando um hospital, alguma coisa nesse sentido. Você está vendo como os eventos eles têm uma força gigante e não precisa ser um evento só num dia, pode ser eventos que acontecem mais. E hoje a gente vai falar sobre isso também, tá? Eu separei para a gente conversar sobre isso, qual é o porte do evento, como que ele funciona, quais são as classificações, qual o tempo. Então, tudo isso a gente vai trazer hoje, coisas que a gente já vem conversando e hoje a gente só vai fazer mais uma definição, vamos por assim dizer, né? Focar mais nessa parte. Mas a gente já consegue ver o impacto que isso tem na vida das pessoas, tá? E também, lógico, que indiretamente ou diretamente, isso pode também trazer para a própria empresa, né? Imagine, eu não entendi ainda como que isso vai ter algum benefício para a empresa. Eu vou fazer uma campanha do agasalho. Lá na minha empresa, tá? Eu vendo muitos produtos, eu vou fazer uma campanha do agasalho, coloquei na rede social, uma pessoa que nunca comprou meu produto viu que ela tem um monte de casaco, um monte de roupa de inverno na casa dela. E ela diz assim: o que eu vou fazer com isso? Não sei para quem doar, não sei o que fazer. Aí ela vê essa campanha e ela diz assim: olha, tem um local que vai fazer esse serviço, essa ponte, né? Entre pegar as pessoas que têm o produto ali para ajudar outras pessoas que não têm. Então, essa empresa vai fazer a ponte. Aí, o que acontece? Ela precisa levar até a empresa para entregar. Ou pedágio solidário, alguma coisa assim que vai parar na frente do local, ou melhor ainda, quando para dentro do local. Então, a pessoa acaba conhecendo, né,
a empresa, conhecendo o produto, por ela ter ido até lá para participar de uma campanha social que não tem nada a ver diretamente com a empresa, mas que a marca está associada, que a imagem está... Você está vendo como que é poderoso a gente falar sobre marketing, a gente falar sobre relacionamentos aqui, né, entre as pessoas, falar sobre o networking, que seria essa parte do nosso relacionamento com os outros, da gente conhecer os outros, né, e participar agora também, dentro dessa parte de eventos, da parte social, né. Isso também a gente pode explorar bastante esse campo, explorar no sentido de ir atrás, de conhecer, tá? O próximo. Um evento de categoria promocional ou mercadológica objetiva promover um produto ou um serviço, reforçando as ações de marketing e de divulgação, tendo como finalidade, portanto, vender ou realizar processo comercial, negociação. Para um evento mercadológico, a empresa pode avaliar a necessidade de convidar os empregados, priorizando a participação de outros públicos externos, mais alinhados aos objetivos mercadológicos. Então, assim, como a gente sempre diz, né? Quando eu estou vendo só para trazer a pessoa para conhecer é uma coisa. Quando eu tenho um produto já pronto para eu ir lá demonstrar, levar uma pessoa que nunca viu a comprar, né? Ou promover com os meus funcionários, levar eles também, ou fazer um treinamento para eles. Então, assim, não existe uma fórmula pronta de que categoria dessas que a gente está falando que eu, lá na minha empresa, eu no meu setor vou utilizar. Você, quando for realizar um evento ou quando for contribuir, né, porque como a gente viu, não é uma pessoa sozinha, é uma equipe, né, e então, assim, a gente já começa a perceber o que fica melhor para o meu produto, para a minha situação, o que eu quero, né, o qual daria mais resultado, o que a gente falou semana passada do posicionamento das mesas, qual seria o melhor posicionamento de mesas ou do salão, organização de salão, para eu conseguir promover uma imagem melhor, um entendimento melhor, um treinamento melhor. Então, assim, aqui a gente consegue englobar muitas e muitas coisas que a gente consegue utilizar depois. Então, essas pequenas variantes aqui vão fazer uma diferença tremenda lá na frente. Depois, dentro ainda do social, área de interesse, vamos ver. A classificação por área de interesse se divide em evento artístico, científico, cultural, educativo, político, governamental, empresarial, social, cívico, desportivo, folclórico, manifestações culturais regionais sobre lendas, tradições, costumes, de lazer, promocional com o objetivo de promover produtos e serviços, religioso, beneficente e turístico. Isso tudo, só fazendo uma pausa, isso tudo que eu já tinha conversado com vocês lá na primeira aula que a gente fez sobre organização de eventos. Aquela aula não teve um trabalho específico sobre olhar cada um deles, mas agora então a gente vai fazer isso, vai conseguirem ir além e conseguir pegar isso daqui para entender. Algumas modalidades de eventos podem se enquadrar em mais de uma área de interesse simultaneamente. Então, eu posso, sim, utilizar, né, dessas áreas de interesse que eu falei aqui, por exemplo, cultural e educativo numa só, governamental e político, empresarial e social. Então, isso depende, né? Eu posso fazer um evento e englobar mais áreas de interesse aqui também, que também vai dar certo, vai dar para usar, né? Então, agora vamos conhecer cada um deles. Primeiro, duas coisas né? Na Feira da Cultura, que na verdade eu chamo de Feira do Livro, né? Que a gente fez ali na rua de trás da escola, e onde lá a gente podia colocar a área de interesse como artístico evento, né? Que estava tratando de arte, e uma das coisas que eles estavam fazendo lá era artístico literatura, que eles estavam fazendo a venda de livros, né? Mas também, se vocês pararam para analisar, do outro lado, no lado ali oposto à venda do livro, a gente estava também, além da venda de livro em si, a gente tinha teatro, que as escolas estavam levando os alunos para assistir o teatro. Então, assim, olha só que bacana. Além de fazer o evento, né, dentro da parte social, cultural, artístico. Então, eu tinha ali literatura,
e também tinha teatro, né, no mesmo evento. E um leva ao outro. As crianças vão lá para ver, né, o teatro, acabam que se interessam por algum livro, pede para o pai para voltar depois, ou os que já têm o próprio dinheiro também podem comprar ali, né, que receberam, que o pai deu. Então, assim, você vê que uma coisa leva a outra e a estratégia funciona. A gente teve também lá naquele dia, dentro da parte de entretenimento também, né, porque tinha mágico, tinha outras coisas. Então, assim, para você ver como pode intercalar, pode fazer um com o outro e vai dar bem certinho também, tá? Depois, científico, relacionado a assuntos da ciência, né, em qualquer campo do conhecimento ligado à pesquisa. Então, assim, sempre há um desenvolvimento nessa área científica, né? Ou seja, criar algum novo modelo, pesquisar alguma coisa nova. Então, fazer algum tipo de feira, fazer algum tipo de workshop que leve as pessoas a pesquisarem sobre o assunto, né? Ou levar pessoas da área mesmo para ajudar nesse novo desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Também dá para fazer isso. Deixa eu tomar uma aguinha, vamos continuar. Então, evento cultural. Vamos lá. Evento relacionado aos aspectos culturais para sua divulgação e reconhecimento, ou mesmo com objetivo promocional. Incluem-se nessa classificação os eventos folclóricos ligados a outras manifestações e hábitos regionais. Então, aqui, ó, cultural, tudo que leve, tá, a cultura da região, tá? Então, assim, se a gente parar para falar, o Brasil, por si só, é conhecido por uma cultura, né? Mas se a gente pegar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a gente já vê diferenças, né? Aí, se a gente pegar Guaramirim, Xereder e Jaraguá, a gente já vê diferença também. Então, assim, cada local faz né, a sua tradição. Então, assim como no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ver muitas cidades fazendo tipos de eventos culturais, promovendo ali dança gaúcha, trajes folclóricos, né? Folclóricos que eu digo da tradição, né? Que não é uma coisa que as pessoas usam no dia a dia. A mesma coisa aqui em Xereder, agora não sei se tem mais, mas já chegou a ter muito a festa do trator ou da tobata, alguma coisa assim, né? Então, assim, depende muito da região, depende muito do que tem lá. Então, as pessoas se juntam para fazer isso, né? E pode ser promocional, né? Então, assim, pode geralmente sendo, vamos ser bem sinceros, né? Tem vendas de produtos lá dentro, então ligados a essa cultura. Atrai muita gente da cidade, lógico, que gosta, né, de ir lá ver, acaba consumindo. Então, é a mesma velha história do shopping que eu contei para vocês, que faz, querer ou não, aquele lugar foi projetado para você gastar o teu dinheiro, né? Então, assim, aquela velha história que eu já contei para vocês do shopping, hoje a gente vê de volta num evento cultural, a gente vê de volta em outros eventos, porque se não vende o produto em si, faz a pessoa conhecer e faz a pessoa consumir alguma coisa que tenha lá, né? Então, assim, atrai um valor se você estiver pensando também na parte financeira e não pura e simplesmente de levar um conhecimento para alguém, por exemplo, né? Quando a gente faz um workshop, quando a gente faz um seminário, a não ser que seja um treinamento privativo, daí sim, né? Mas caso contrário, também não. Depois, educativo. Aborda questões da área educacional, novas práticas pedagógicas, cursos e novidades da educação. Então, o evento educativo, ele geralmente está ligado principalmente aos educadores, aos profissionais da educação, né? Mas também pode ser ampliado, pode ser levado também medidas de, por exemplo, estágio, conseguir emprego, né, nessa área, então para outras pessoas de fora, mas geralmente ligados à parte dos profissionais da área, né? Para eles irem lá, para eles se aperfeiçoarem, para eles discutirem, né? Fazer um debate, conversar ali sobre o que tem para ser melhorado, ser visto. Então, isso aí também é bem bacana. Ou cursos, né? Juntar um monte de profissional da mesma área da educação para ir lá, para se aperfeiçoar, isso também é bem bacana. E depois, tipo de evento cívico. Classificação dada para eventos relacionados à pátria e ou à sua história. Então, assim, tudo que for referência ao país, né, ou ao que já aconteceu no país, a gente pode também dar como alguns tipos de exemplos, né, quando a gente tem a Semana da Bandeira, que é feito algum tipo de declaração, ou no 7 de setembro, que a gente tem
referência à história da independência, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de evento para a promoção da história, né, para a divulgação da história, ou muitas vezes até para fazer a comemoração, né, a gente tem isso. Agora entendi a homenagem cívica na escola. Isso, a homenagem é cívica bem por causa disso, né, porque cuida da questão da pátria. A gente faz uma homenagem até fica bacana aí que a Manuele comentou, porque, assim, vocês já perceberam, agora que ela fez esse adendo da homenagem cívica da escola, já perceberam a riqueza do nosso hino nacional, gente? Só para fazer né, já que estamos falando de cívico, que tem países que dariam tudo para conseguir o nosso hino nacional, de tanto que exalta as belezas do país. Então, esse enaltecer a beleza local, falar das coisas, né, do local, outros países não conseguem falar da mesma forma que a gente falou, porque eles simplesmente não têm, né, essas belezas todas, né, aqui a gente consegue ver ao longo histórico tanto de suor, de entrega que teve, né, na nossa história também. Então, assim, para a gente parar mesmo para analisar, que esses eventos também, eles têm um local importante, né? Na verdade, todos têm, mas esse daqui a gente pensa também um pouquinho na nossa história, né? E é importante, hoje em dia que vocês estão só dentro de casa e consumindo muita coisa que as pessoas postam, vocês devem olhar para umas postagens, umas publicações ali e pensar, meu Deus, esse sujeito deveria ter estudado um pouquinho de história. Então, a gente pensa nesse lado cívico também para você ver a importância que é necessário. E agora entramos no outro, então, o cunho político. Como o próprio nome diz, então, trata dos assuntos políticos, como eventos ligados a partidos, associações de classe, etc. Então, tudo que fizer essa menção à política em si, né? Então, aqui a gente pode falar de candidatos, a gente pode falar do partido em si, a gente pode falar quando as pessoas se reúnem em prol de algum benefício para os demais, né? Então, isso tudo é cunho político. É quando a gente está estabelecendo essa relação para conseguir levar algum tipo de melhoria aos outros, né? Agora, eventos de cunho governamental, então, em todas as esferas, níveis e instâncias. São eventos que mostram ações e prestam conta sobre as realizações do governo. Então, assim, pode ser uma aparição, por exemplo, do presidente para falar sobre algum gasto que foi tido, e agora a gente está tendo bastante desse tipo, né, onde tem uma coletiva de imprensa, as pessoas vão lá, então, assim, para mostrar onde está sendo aplicado, não precisa ser só nesse nível e nessa esfera, né, do presidente em si, mas pode também ser casos menores de prefeitos, né, pode ser casos menores de governadores. Então, assim, a gente vai conversando sobre um pouquinho do que acontece dentro do governo, né, vai entendendo o que acontece lá dentro. Pode ser também os vereadores, né, então tudo isso que está acontecendo ali, para eles deixar as pessoas informadas, muitas das vezes, ou para mostrar as ideias, para mostrar os projetos que estão sendo criados, ou que já foram criados, o que deu certo, o que vai ser melhorado, sabe? Isso também é bem bacana. E também a gente parar para pensar o tanto que a gente demanda de tempo para ficar sabendo dessas coisas, né? Querendo ou não, muitas das coisas vão nos afetar, né? Quem sabe você não queira ver do Brasil todo, mas da sua região, o que está sendo, o que está sendo aprovado, né? Para a gente também ficar de olho. Depois, evento empresarial. Envolve atividades organizacionais, como pesquisa e ações de empresas e seus parceiros. Então, assim, ó, atividades organizacionais. Organizacional não é de organização de deixar as coisas em ordem, bonitinho, em sequência. Não. É organização de empresa, tá? Então, fala assim, as organizações tananã, as organizações Tabajara, né? Então, a empresa em si, o que ela representa, né? E aí, o que a gente pensa aqui? Fazer uma pesquisa do que a gente tem ali, né? Fazer uma ação dentro dessa empresa. Então, por isso que é um evento empresarial. Ele vai cuidar dessa parte da organização inteira, do sistema inteiro, né? O que está acontecendo, o que precisa ser visto. Então, tudo isso. Depois, próximo passo, a gente falar um pouquinho do evento de lazer, evento que visa gerar entretenimento e bem-estar aos seus participantes. Então, cuidar, né, um pouquinho dessa saúde mental, muitas das vezes, da pessoa, né, de não ficar só ali fazendo o mesmo, e a gente consegue perceber agora a importância de ter isso. Eles estão tentando fazer, hoje em dia, isso através das lives, né,
fazer um tipo de entretenimento, de lazer para as pessoas que estão ali nas suas casas. Então, a mesma ideia de que está sendo feito hoje em dia, tentando levar para a live, é o evento que acontece, né, no dia a dia aí, quando está tudo na ativa de volta, né, a gente tem também esse tipo de evento, para a gente também não pensar única e exclusivamente no evento como uma coisa mais de governo, uma coisa mais assim, como é que eu posso dizer, mais centrada, sabe, em uma classe, vamos supor assim, classe só de empresários, uma classe só de políticos. Não, é para todo mundo, né? Evento serve para todo mundo. E foi o que eu tentei falar já desde o começo, quando eu comecei a falar que era uma festa, por exemplo, uma festa de aniversário é uma coisa sua, né? Então, isso também a gente consegue ver, que a gente fala de amplitude de uma pessoa, a gente pode falar de mais, então tem bastante. Depois, social, evento de interesse comum, que visa a confraternização, quer seja familiar, quer seja de grupos com interesses afins, amigos ou outros grupos sociais. Então, assim, sempre que eu falo social, eu estou querendo me referir a pessoas, né? Então, o evento social é um evento que vai ligar as pessoas. Geralmente, esse tipo de evento é aquele que as pessoas se reúnem para uma confraternização. Exemplo, tem alguma turma terminando o curso lá na escola, será? Não sei. Aí elas dizem assim, vamos nos reunir. Então, isso é um evento social, né? Fazer essa reunião, ir lá comemorar alguma coisa, né? Uma conquista, ou seja, em família, se reunir ao fim de semana, chamar todos os parentes, ou alguma coisa assim, ou os amigos que não vê há tempo, né? Isso também. Ó, a Emanuele já está querendo fazer um agito ali. E a Emanuele está sempre fazendo os pedidos, né? Ela pediu uma festa surpresa esses dias, aí agora ela está pedindo uma confraternização. Coisa boa. É assim mesmo, Emanuele, tem que ser assim. Depois, alguém tem que falar aqui. É verdade, Manu, tem que dar uma agitada, como diz o outro. Afinal, deixa eu até dar uma olhadinha quem mais que está ali na chamada. Que não reagiu, não falou nada. Eu acho que é a concentração, né, Manu? A pessoa tá, a Letícia tá ali. Tá, isso, é sinal que estão vendo. A gente começou a comentar, o povo começou a escrever. Então, beleza. Continuando, então, evento desportivo. Evento ligado ao universo esportivo, de qualquer modalidade ou espécie. Então, sempre que tem, por exemplo, aqueles torneios, sabe? Ou alguma competição, tudo isso que envolve algum tipo de esporte, seja qualquer um deles, né? Mas que a gente vai levar bastante gente. Isso vocês podem perceber que atrai bastante empresas, né? Eventos desse porte, porque os que estão participando levam muitas suas famílias para assistir, levam muitos os amigos. Então, você pode analisar como que é uma importância, assim, a gente parar para conversar sobre isso. Você vê evento, por exemplo, de futebol. Vai ter um torneio de futebol, futsal, né, salão, e você olha as camisas dos participantes desse tipo de evento. Você já percebeu o tanto de patrocínio que tem? O tanto de empresa que coloca, né? Aqui, eu sei que aqui em Xereda eu sempre vejo os meninos passando na rua, as criancinhas já saem pequenininho mesmo, vão ali fazer o treino e sempre estão andando na rua com as camisetas de propaganda. Ali em Guaramirim também percebi bastante. A força da empresa Lunelli, por exemplo, está sempre em todos os uniformes, né? Então, assim, imagina isso agora lá dentro de um estágio. Deixa eu ver, só dá para ver o número, o resto é patrocínio. Exatamente, só dá para ver o número da pessoa, o resto está cheio de patrocinador. Mas você vê, então, a importância que todo tipo de evento tem e como que a gente consegue utilizar, né? Então, ali, por exemplo, essas empresas viram uma ótima oportunidade para colocar a marca delas ali, para serem vistas ali. E aí, agora, aquele apoio que a gente falou anteriormente, apoio, por exemplo, a famílias que precisam de roupas de inverno, a famílias que não têm condição de comprar um presente. Agora, aqui não é um apoio à prática de esporte. Você está vendo que também é uma outra, que eu posso usar um evento desportivo, que seria o foco para o esporte, que eu vou levar as pessoas para assistir o esporte, mas as outras empresas elas podem usar para fazer do evento esportivo um evento social para elas, porque elas estão ali apoiando alguma causa social, que seria a prática de esporte, o incentivo, né, para as pessoas irem atrás de fazer. A internet da Letícia não está funcionando muito bem. Tem um monte de gente falando, né, que a internet não está pegando essa semana de novo. O que está acontecendo, né? Depois, então,
evento religioso, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Enfoca interesses, assuntos ou confraternizações religiosas, de qualquer crença. Então, qualquer coisa que uma igreja promova, que um templo promova, ou qualquer coisa, professor, parece um robô e um disco travado. A internet está me deixando um robozinho, né? Mas depois, Letícia, depois você tem acesso ao vídeo, tá? Aí eu espero que o vídeo funcione. No YouTube, na resolução mínima lá, aí eu acho que eu não vou ficar tão travado, tá? Depois, então, vamos ver, religiosa. Toda e qualquer coisa que uma instituição religiosa promove, né? Então, você pode ver, geralmente tem ali um almoço que as igrejas fazem, uma pastelada, né? Alguma coisa nesse sentido, então, que leva, ou até mesmo retiros, qualquer tipo desse sentido. Então, pode ser uma coisa religiosa em si, né? Vamos dizer assim, uma parte que você é levado por causa disso, então, por exemplo, um retiro, né? Mas também pode ter a parte do financeiro, a arrecadação de fundos, que são geralmente instituições que precisam desse apoio das pessoas que as frequentam para se manter, né? Então, pode fazer uma noite de sopa, pode fazer uma pastelada, o bingo que a Emanuele comentou. Eu sei que a minha avó lá da cidade de Itaiópolis, ela tem essa, e até hoje vai firme e forte lá para fazer essas campanhas de bingo, né? Então, sim, é verdade. Aqui eu nunca ouvi falar, porque diz que bingo nem pode, né? Mas cidade pequenininha, eu nunca vi problema, né, em questão de bingo. A gente tá direto lá para jogar. Vocês vão jogar no bingo também? Eu também. Quando eu tô para lá, eu vou no bingo. Eu já fiz até os slides do bingo, porque eu quis modernizar o bingo lá que eles faziam na bolinha, sabe? Naquela maquininha de bolinha. Eu disse, vamos fazer tudo em slide. Ai. Foi muito engraçado. Depois, então, eventos beneficentes, então. Meu Deus, velho. Ninguém enxergou meu slide, tá? Se foi essa a sua pergunta. Eventos realizados em prol de uma causa que reflete programas e projetos sociais divulgados em cerimônias públicas, normalmente para angariar fundos ou apoio institucional. Então, assim, pode ser beneficente no caso de beneficiar uma classe, porque o negócio... Sim, Letícia, depois eu vou colocar, tá? Eu vou colocar o link lá para vocês verem a aula. Então, assim, beneficente pode ser para um grupo social, que foi o que eu falei, né? De levar ajuda para os mais necessitados, de fazer alguma campanha nesse sentido, mas beneficente, como eu falei para vocês, é o que beneficia. Então, pode sim ser feito por alguma instituição ou alguma empresa para beneficiar, né, quando ela está sem fundos. Então, aqui, por isso que a gente diz assim, normalmente para angariar fundos. Então, para ela também ter uma base, um apoio, pode ter acontecido alguma coisa, né, e ela também está precisando de um apoio, então ela faz isso também. Depois, um evento turístico, então. Visa divulgar e promover produtos e serviços turísticos, tentando incrementar o turismo local ou nacional. Como vimos na aula anterior, que a gente já estava conversando, né? Então, é um tipo de evento que é muito utilizado para garantir a manutenção da oferta turística integral e constante. Essa parte do evento turístico eu falei muito pouco, tá? Mas o evento turístico, ele também leva... Eu não estou conseguindo entender nada. Tá, Letícia. Quando você estiver vendo gravado, pode ver então que eu estou te mandando um abraço. Tá? Agora ela não está mais ouvindo a gente, que ela está só no chat. Mas então, beleza. Essa parte aqui, deixa eu só tirar. A gente já falou então das classificações, tá? Agora eu quero conversar com vocês também sobre a localização e sobre a abrangência do evento. Então vamos ver. Eu posso falar sobre, né, da abrangência, ou seja, o que ele abrange, posso classificar como um evento pequena, média ou grande, ou como local, regional, nacional ou internacional. Então, independentemente do local, o evento pode ser considerado internacional, desde que tenha características, como, por exemplo, público de vários países, representantes e autoridades internacionais, seja bilíngue ou trilíngue, assuntos de abrangência e interesse internacional. Então, assim, o que fica aqui bem claro, né, em questão de localização e de abrangência? A localização, a gente pode, né, eu já vou mostrar isso para vocês, mas só para vocês entenderem, a localização, eu posso colocar... Letícia, acabou o crédito. Depois você vê, Letícia. Você pode falar da localização, então, pensando aqui, né, na região em si, onde a gente está, vai aumentando,
então, de cidade para estado, para o país. E aí, por abrangência, ele também pode falar de focos de outros locais. Então, exemplo, né? Eu posso sim ter um evento aqui, mas que vai abranger, por exemplo, uma multinacional, que tem empresas, né, filiais em outros locais. Ah, mas você deve pensar, mas aqui nem tem isso. Um exemplo disso é a WEG, né? A WEG é uma multinacional, mas tem empresa aqui, tem empresa no Japão, tem empresa em outros locais, né? Agora em Guaramirim, não sei se vocês viram, agora não, né? Já faz um tempinho, que tem a Bicolin Colchões ali, que é uma fábrica japonesa. Ó, a mãe da Manuele vendia perfume internacional, né? Tinha aqui na convenção também, olha só. Então, esse tipo ó, de localização, né? A gente está falando também sobre. Ó, legal, esse comentário foi bacana. Então, o que a gente consegue ver? Ó, quando estou falando dessa localidade, né? Dessa abrangência. Locais. Quando é, então, o evento de bairro, ou quando eu tenho um grupo de bairros que se manifesta, né? Que vem junto para fazer algum evento. Distritais, ou seja, relativos ao distrito onde ela se encontra. Então, aqui não é muito comum a gente ouvir falar disso. Municipais, quando eu estou falando, então, de algum município, por isso que eu coloco alguma cidade, um evento que é realizado pelo município. Regionais, que abrange uma determinada região. Então, eu posso pegar, por exemplo, o sul de Santa Catarina, o norte, né, e pegar e fazer algum evento, ou fazer alguma promoção, fazer qualquer tipo para aquele local específico. E isso, quando eu conseguir ter a oportunidade de falar um pouquinho mais também sobre marketing, eu quero, sobre o marketing de local, assim, eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Depois, regionais, já falamos, né? Regionais, estaduais, relativos ao estado, então, por isso, para você lembrar, né? Estadual, escola estadual, porque é do estado, né? O estado é quem mantém. Nacionais representam a nação, então, ou seja, o país, e internacionais abrangem os interesses de vários países. E é por isso que não precisa ser fora do país, porque a gente vai trabalhar sobre os interesses que todo mundo tem junto. Então, a gente se une para conversar, para debater, mas não precisa todo mundo ir, por exemplo, não, agora a gente vai todo mundo lá para a Espanha para poder conversar sobre isso. Não, posso fazer daqui, né? Então, ele pode ser considerado internacional, porque ele tem um assunto que interessa ao pessoal que está lá fora também. Agora, vamos falar um pouquinho em relação ao público dele. Evento fechado. Acontece dentro de situações específicas e com público definido, que é convidado a participar. Ou seja, evento fechado é aquele evento que não é qualquer um que tem acesso, né? Não é assim, olhei lá na rua e quero entrar. Não. Então, o que eu faço? Eu defino quem vai ser, né, que eu vou convidar. Então, por exemplo, vamos fazer uma festa lá na escola, a gente vai convidar os alunos e os pais. Então, não é qualquer um que vai passar na rua que vai dizer, eu achei legal, vou entrar. Né? Diferentemente de um evento quando ele é aberto. Então, o evento aberto divide-se em duas categorias. Evento aberto em geral, que alcança todas as classes de público, e evento aberto por adesão, que é direcionado a um determinado público que faz inscrição gratuita ou paga a taxa de participação. É, tipo a festa junina de escola. Isso, exatamente. Aí fica muito, né? A festa junina da escola, por exemplo, já que você comentou nisso, pode ser um evento fechado, que a escola já deixou, ó, tem escola que faz isso, né? Que é para os pais e para os alunos. Então, gente de fora não entra, mas também tem evento de festa junina aberto, que a escola coloca assim, ó, para alunos e comunidade. Então, comunidade a gente quer dizer o quê? Que todo mundo ali da região pode ir. Nunca me ocorreu festa junina aberta. Mas acontece, tá? Você pode dar uma analisada. Se a gente normalizar, porque logo já espero que estamos normalizando, vai ter festa junina, né? E aí na festa junina você vai ver se vai estar aberta a comunidade ou não. Sim, tem escolas que tem, exatamente. E aí pode vir público de todas as localidades, né? E aí, assim, quando o evento é aberto, ele pode ou não ser determinado também para pessoas pagarem, né, uma taxa de inscrição. Então, eu posso fazer um evento aberto, mas que as pessoas pagam uma taxinha, elas fazem um depósito, uma transferência, alguma coisa nesse sentido para poder participar. Ou ele pode ser aberto e gratuito também, né? Que daí depende. Então, ele pode ser aberto e gratuito, eu digo, a entrada, porque lá dentro vai ter alguma coisa para a pessoa entrar e consumir, vamos dizer assim, tá? Então, depende muito. Tem evento que você paga pela entrada e pelo que consumir. E aí, cada um usa da melhor forma, né?
Então, tem muito evento que ele deixa a abertura, né, do evento gratuita, mas a pessoa tem alguma coisa lá dentro que ela vai... E eles esperam que, por ser gratuito, atrai as pessoas. Então, assim, vai depender muito se você pode fazer isso, se você tem patrocínio ou dinheiro em caixa para realizar essa atividade, que se você tiver, melhor coisa é fazer, né? Por que não? Aí agora tem umas que não podem, que precisam realmente desse dinheiro para pelo menos cobrir as taxas. Então, assim, vai depender muito do orçamento também. Por isso que essa questão do orçamento é um tópico afora, que a gente tem que falar só sobre isso. A questão do orçamento é, desde eu conseguir o dinheiro, até depois que eu conseguir o dinheiro, eu separar esse dinheiro e depois prestar conta desse dinheiro, tá? Então, assim, envolve bastante coisa. Agora vamos falar essa parte importantíssima, tá? Em relação à periodicidade. Então, o que é isso aqui, ó? Período, tá? Vamos até aqui, ó, período. Ou seja, quando vai acontecer, tá? Por isso que eu vou dizer assim, periodicidade. Ou seja, eu vou falar dessa relação de tempo. Então, eu tenho aqui para a gente falar 3 tipos de período: fixo, móvel e esporádico. O evento fixo não varia a data de realização, ou seja, sempre ocorre na mesma data. Exemplos de solenidade de 7 de setembro, festa de santos padroeiros, realizam-se anualmente no mesmo dia. Então, assim, se eu vou fazer, né, nesse evento, por exemplo, o desfile de 7 de setembro, que é um evento anual, né? Faz algum sentido dizer assim, ó, o evento do dia de 7 de setembro vai ser em 4 de janeiro. Não faz sentido, né? É um evento, então, que ele é realizado anualmente. É igual a do Santo Padroeiro, que foi dado exemplo aqui. O santo tem um dia, né? Então, no dia, aquela comunidade que tem como padroeiro aquele santo, por exemplo, vai realizar o evento em homenagem àquele santo. Então, assim, são eventos fixos. Tá? Existem muitos outros exemplos que a gente pode citar também. Galeto. O galeto ocorre todo ano no mesmo dia também? O galeto de onde? Um evento móvel, sempre ele é feito. Vendem galetos nas festas de igreja. A Emanuele está pensando, tá na comida. Beleza. Um evento móvel, galeto, churrasco e feijoada. Ah, tem de tudo, é. Um evento móvel sempre se realiza, mas não em data fixa. Então, assim, ó, eu vou sempre fazer um evento, mas eu não tenho um dia bem certinho que eu vou dizer, ó, vai ser todo ano nesse dia. Pode ser até que ele ocorra num período parecido, né? Então, vamos dizer, lá na última semana do mês, mas a última semana do mês pode não cair, né? Todo dia, todo primeiro, por exemplo, segunda-feira, no mesmo dia em todo ano. Então, por causa disso, ele muda, tá? Então, ele pode variar de acordo com o calendário ou do interesse dos organizadores. Ou seja, a periodicidade é fixa, mas a data é móvel. Incluem-se aqui eventos tais como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, que ocorrem de 4 em 4 anos. A Páscoa, exato. O Carnaval também é um evento móvel. Então, assim, é esse típico exemplo que a Manu deu, né? Então, eu digo assim, é o evento que ocorre cada primeiro domingo do mês, por exemplo. Então, cada ano, esse evento vai ser... O professor vai para Carnaval, é? Não, passo longe de Carnaval porque eu tenho preguiça. Então, preguiça de ver aquela gente pulando, não vou. Mas só para a gente saber, então, esse é um dos exemplos, né? Ele pode ser um evento móvel por causa disso, que ele vai mudando a data dele, né? Ele ocorre, por exemplo, num período determinado na cabeça ali de todo mundo, mas que todo ano a data dele em si tem que ser modificada. Mas ele também pode ser um evento móvel da seguinte forma. Eu tenho lá na minha empresa o costume de todo ano fazer uma festa X lá. Só um exemplo. E todo ano a gente faz aquela festa, obrigatoriamente a gente faz, mas nem sempre é na mesma data. Então, eu, que sou o dono do evento, eu digo, não vou fazer agora, deu, né? Então, também por causa de uma questão das empresas em si, elas podem mudar. Mas, então, o que fica aqui nessa parte de evento móvel? É um evento que a data dele modifica, mas que ele vai ocorrer. Tá? Em algum determinado momento ele vai ocorrer. Então, ele tem essa constância no acontecimento dele. A palavra seria essa, né? Ele continua acontecendo, que é o exemplo que eu falei aqui, só citando, né, os Jogos Olímpicos. Então, ele sempre vai acontecendo. Não é sempre no mesmo dia, mas ele tem essa constância. Todo mundo já sabe. Copa do Mundo, todo mundo já sabe. Tantos anos, vamos fazer uma Copa do Mundo. Então, as pessoas já estão
analisando, né, de 4 em 4 anos. Depois, o evento esporádico é de realização temporária, e ele só acontece por demanda, em função de fatos extraordinários. Então, assim, evento esporádico, o que ele seria? Ele vai ter uma forma de ser feito que ele vai sempre ser realizado de maneira temporária. E por que eu digo isso? Ele vai ficar ali um tempo até não ter mais a demanda por ele. A demanda seria o quê? A necessidade, né? Então, assim, quando aparece a necessidade por tal evento, eles vão lá e fazem esse evento. Tá? Então, seria por isso. Mas é claro que também tem planejamento e programação para se realizar. São exemplos desse tipo, os eventos empresariais diversos ou cerimônias do Vaticano, quando ocorre morte, escolha ou sagração do Papa. Então, aqui, ó, o que acontece? Seriam eventos que a gente sempre sabe que eles vão acontecer, mas eles só vão acontecer quando chegar nessa parte, quando for solicitado. Então, por exemplo, quando precisa fazer a cerimônia de troca de papa, né? Então, por exemplo, acaba que um papa vai e vem outro. Ou esse último que aconteceu aí, ele pediu para sair, né? Então, assim, é um evento que vai ter que acontecer um dia ou outro, né? De fazer essa troca do papa, mas só vai acontecer quando tiver a demanda, ou seja, quando tiver a necessidade. Então, nesse caso, né? O último papa pediu para sair, houve a necessidade de convocar todo mundo para fazer, vamos dizer assim, uma votação para o próximo, sabe? Então, assim, é um evento que a gente sabe que um dia vai acontecer, mas ele depende de outros fatores para ser realizado, tá? Esse já é um exemplo mais pesado, mas é o exemplo que tinha. Então, outro, público quanto ao perfil de participantes. Então, eu tenho aqui, né, o público geral, dirigido e específico. O público geral é um evento aberto, com todo tipo de público, com participação limitada apenas ao tamanho do espaço no qual o evento está sendo realizado. Então, assim, o público pode ir lá, as pessoas que quiserem, só que se eu tenho um galpão, ou se eu aluguei uma choupana ou qualquer coisa, que tem a lotação máxima de 20 pessoas, são 20 pessoas que entram. Se é um evento maior, 500 pessoas podem entrar, passou disso não entra mais, mas então ele é geral, é para todo mundo que quiser ir, mas quando excede ali, né, o limite, não vai dar mais, então vai ter que ficar nisso. Há alguns eventos que, mesmo abertos, têm restrição de idade ou censura para a participação, tá? Então, assim, eu tenho alguns exemplos: desfile de escola de samba na rua, show em praça pública, encenação da Paixão de Cristo em Pernambuco, festa do Senhor do Bonfim em Salvador, né? Alguns exemplos desse tipo de público geral. Pode ir quantas pessoas quiserem para ver. Então, nessa cidade, né, em Pernambuco, Senhor do Bonfim lá em Salvador, não sei como que funciona, porque nunca fui, mas em outros exemplos aqui da nossa região, que eu já participei, por exemplo, já fui assistir a encenação da Paixão de Cristo, a gente sabe que dependendo do local onde vai ser feita, se a lotação excede, vai fazer o quê? Ou vai ter que ficar lá do lado de fora, na telinha, olhando lá de fora, ou esperar para ver gravado depois, né? Uma dessas duas coisas. Então, assim, agora, o público, né, o perfil do público dirigido. Como o próprio nome diz, ele é restrito ao público que tem afinidade com o assunto do evento ou interesse por ele. Alguns exemplos: exposições agropecuárias, feiras de calçado ou de couros, salão do automóvel, etc. Ou seja, por que eu digo público dirigido? É um público guiado, né? Vamos pensar nisso. Ele é guiado, é só o público que tem interesse naquilo que vai. Então, por exemplo, salão do automóvel. Eu, na minha vida, nunca vou ir, porque não me interessa por carro. Né? Não tenho gosto para ficar olhando isso, não tenho nem paciência. Feira de calçado, não gosto. Eu não gosto de ficar olhando sapato, eu vou lá fazer o quê? Né? Então, as pessoas que vão ao salão do automóvel são pessoas que são amantes de carros, tem muito colecionador, ou tem gente que só mesmo tem a paixão de ir lá olhar, né? De fotografar, de conhecer. Então, a exposição agropecuária, pessoas da área que trabalham com essa área agropecuária vão lá, né? Então, assim, são eventos guiados. Cada um, então, vai no seu, né? Como vamos dizer assim, cada um é guiado para o seu evento, para a sua área, para o que trabalha. E também eu tenho público específico. Então, esse público é claramente definido pela afinidade direta com o assunto e incluem-se nessa categoria os congressos da área de saúde, seminários de educação, workshop de medicina alternativa, entre outros. Ou seja, aqui a gente já está falando, então, das áreas onde só vai exclusivamente pessoas daquela. Não é aberto, por exemplo, para eu ir lá, para eu olhar. Então, por exemplo, se eu quiser ir lá no salão do automóvel, qual vai ser a minha contribuição? Nenhuma. Né? Eu não vou precisar falar nada. Se eu quiser ir, eu que não entendo nada de carro, eu posso ir lá, tirar uma fotografia e voltar e deu. Não mudou nada. Agora me diga o que eu vou fazer num congresso da área da saúde,
que eles vão me começar a falar um monte de nome estranho e vão pedir para eu rebater, para eu falar alguma coisa, e não vai sair nada porque eu não conheço. Talvez eu não vou nem entender a pergunta. Entendeu? Então, esse tipo de evento específico são esses eventos, por exemplo, que vai gente da área que vai debater, que vai trocar ideia. Como é que eu vou debater uma ideia que eu nunca nem ouvi falar na minha vida, que não é da minha área, que eu não sei? Então, tem essa pequena diferença, né? Pequena, lógico, foi sarcástico, entre aspas. Deixar bem claro, né? E aí, para hoje vai ser isso. E aí, eu vou falar o seguinte para vocês. Deixa eu só tirar da tela aqui, para a gente focar. Ó, eu vou deixar para vocês o link, e nesse link eu quero que vocês prestem muita atenção para realizar ele, porque ali tem atividades de tudo que eu falei, desde a primeira frase que eu disse quando eu comecei a gravar até agora, tá? Inclusive agorinha há pouco, tá? Tem lá para vocês julgarem e analisarem. Então eu quero que vocês façam com muita paciência, com muita vontade, porque os que já responderam da semana passada tiraram notas muito boas, estou muito feliz, estão de parabéns, espero que essa semana tenhamos o mesmo resultado. E aí, então, quero dizer que vocês tenham um bom restinho de semana aí, tá? E que fiquem ligados lá no nosso grupo, que é por lá que a gente vai se comunicar. Então, um abraço a todos e a gente se fala na próxima oportunidade.